Fala galerinha, estamos de volta aí, como é que vocês estão? Todo mundo bom aí? Mais uma semaninha aí na quarentena, tentando melhorar aí a qualidade dos vídeos para vocês. Já descobri por que o microfone está fazendo esse chiado. É porque esse microfone aqui é um microfone condensador, tá? Ele não é igual aquele microfone de palco que você fala de frente, você tem que falar de lado, tá? Por enquanto eu só estou ligando ele direto no meu computador, é por isso que ele fica fazendo esse chiado, ele precisa de uma alimentação. Então ele tem que ter uma fonte alimentadora que ele vai tirar esses ruídos todos. Não vou adentrar muito na explicação não, mas o basicão é isso, tá? E eu não sabia, eu sou completamente leigo. Eu tô estudando aí em cima da hora para poder virar youtuber, entre aspas, tá? Eu tô tentando melhorar a qualidade dos vídeos aí para vocês, para ficar um negócio mais agradável, né? Que assistir aula assim sentado na frente do computador já não é muito legal. Então, se você pegar um vídeo feio, porco, já vai te desagradar mais ainda, tá? Então vou estar colocando aí o meu rostinho lindo aí para vocês estarem vendo de vez em quando, não sempre, tá? Vou tentar colocar mais exercício, falar melhor com vocês, colocar uma qualidade melhor de áudio aí. Vamos tentar melhorar aos poucos aí, vamos ver o que dá, tá certo? Então hoje aí eu quero falar com vocês novamente a respeito de ângulos, por quê? O objetivo das aulas dessa semana é eu passar para vocês triângulos, tá? Então, se eu vou falar de triângulo, vocês têm que estar com a mente aí de vocês muito bem clara e massificada essa parte de ângulo, tá? Seus elementos, beleza? Então vamos pular essa historinha toda aqui desse livro. Vamos falar dos ângulos, dos elementos que compõem o ângulo, tá? A gente tem aqui um exemplo de uma figura, tá certo? O encontro de duas semi-retas. O que são semi-retas? Quase uma reta. Tem o início, mas não tem o fim. A setinha indica que ele está indo para o infinito e além, tá certo? Está passando por um ponto e vai embora, tá? O início dele, a origem é o ponto O. Passa pelo A e vai embora. Origem, ponto O, passa pelo B e vai embora, tá certo? São duas semi-retas. O encontro delas forma um ângulo, tá? A medida deles ela é dada pelo grau, tá? Então o grau é a unidade de medida do ângulo, tá certo? Vamos voltar para cá. Eu vou estar indo sempre para frente, volta, porque a gente acaba acelerando algumas coisas aqui, porque eu já passei isso para vocês, né? Nossa terceira aula a respeito de só de ângulos, beleza? Então vamos lá. O nome do ângulo. O nome do ângulo é dado pelos seus elementos. Nós temos os pontos que compõem essas duas semi-retas, B, O, A, ou A, O, B. Repara que o vértice ele tem que estar sempre no meio, porque é bem na ordem que você lê, né? Você parte de um extremo, centro, a outro extremo. Um extremo, centro, a outro extremo. É por isso que você pode estar trocando o A com o B, mas nunca o O, porque o O ele sempre vai estar no meio, tá? Ele indica para você, a letra que está no meio, que aquilo ali é o vértice, tá certo? E o vértice é um ponto de encontro entre eles, beleza? Aí desculpa se hoje não estou muito, não estou 100% para dar aula para vocês, porque minha garganta tá muito ruim, cara. Minha amígdala tá inflamando direto, o tempo tá ressecado e só piora. E eu falo pra caramba dando aula, então tem que estar com a garrafinha d'água aqui do lado o tempo todo. Vamos lá, os lados. Sempre do vértice e passando pelo ponto. Então os lados são O, A, O, B. Pelo fato de ser uma semi-reta, você não pode inverter essas letras, tá? Porque você sempre parte da origem e fala a letra que ele está passando. Então, O, vértice e outra letra. B, O, A. O, B, O, A. Tá certo? Outra coisa importante, às vezes eu vejo os alunos copiando no caderno, não sei porquê, eles acabam colocando letra minúscula, tá? Letra minúscula não pode, tá? Quando a gente fala de ponto, ponto necessariamente tem que ser uma letra maiúscula, tá certo?
Vamos lá. Medida de um ângulo. Sabemos que um ângulo pode ser medido e que o grau representado pelo símbolo bolinha é uma unidade de medida de ângulos, tá certo? Não existe só essa, tem mais, tá? Mas vocês vão se preocupar com isso aí só lá para o ensino médio. Observe a representação de um ângulo de meia volta. Por que meia volta? Porque literalmente ele está dando só metade de uma volta, tá? Se você pegar um livro fechado, ele está representando ali um ângulo de 0 graus, não tem abertura. A partir do momento que você abriu ele completamente sobre uma mesa, você deu meia volta com ele. Se você pegasse esse livro, fosse de espiral, né, e desse uma volta inteira, girasse ele completamente até uma aba encostar na outra, você está dando ali uma volta inteira, um ângulo de uma volta, tá certo? Só nomenclatura, beleza? Só para vocês entenderem que às vezes as coisas são mais óbvias e lógicas do que a gente imagina. Minuto, segundo, a gente já viu isso aqui também nas operações com ângulos. Soma, subtração, multiplicação e divisão de ângulos. A gente já viu isso aqui bastante. Classificação, importante, tá? A gente tem que ler para poder entender as coisas. O enunciado às vezes coloca assim, ó, classifique o ângulo. Então o que você tem que falar? Se ele é reto, agudo ou obtuso, tá? Muita gente me pergunta assim, professor, o que eu tenho que fazer aqui? O que é classificar? Por que está perguntando? Porque não leu. Simplesmente isso. O aluno ele tem mania de pular essa parte teórica toda aqui e tentar fazer logo, só com o que a gente fala. Isso daí é meio perigoso, né? A interpretação ela é muito vaga para quem é leigo. Então a gente tem que ler. Por mais que as palavras sejam difíceis, você tem que ler e perguntar ao professor as coisas. Tá certo? Então a classificação do ângulo. A gente pode classificar a princípio de 3 formas. O ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. A gente sempre indica ele por esse quadradinho com a bolinha aqui no meio. Ó. Espero que esteja dando para ver direitinho aí. Tá? 90 graus. Beleza? 90 graus é o encontro aí do chão com a parede com o teto. São as quinas das portas da tua casa. As bordas de uma folha de papel. Tá? 90 graus. Ângulos retos. Ângulo agudo, lembra de agulha fina. Tá? Ele é sempre menor do que 90 graus. O ângulo agudo, ele varia entre 0 e 90, beleza? Antes do 90. Nunca o 90. Se for 90, ele já é reto. E ângulo obtuso, ele é maior que 90, tá? Então, se é maior do que 90, variou entre 90 e 180, ângulo obtuso. Vocês vão escutar muito isso daí, tá? Agudo, obtuso, tá certo? Vou botar aqui de volta. Isso, tá, show. Exercício, ó. Isso daqui é um exercício mais pra gente treinar essa parte teórica aqui de cima. A aula de hoje ela é bem curta, tá? Não tem muita conta o que fazer. Deixa eu até fechar isso aqui. Acho que a gente não vai nem precisar da nossa folha de papel. Deixa eu ampliar isso aqui para ficar numa visão melhor para vocês. Na figura podemos observar 3 ângulos. Vocês estão enxergando 3 ângulos aqui? Olha com calma, tá? Quais são esses ângulos? Esquece a resposta do livro aqui, pelo amor de Deus, tenta fazer. Vamos lá. Se você pegar a tua folha para poder desenhar, eu vou mostrar para vocês que eu tenho 3 ângulos. A minha reta era para ser uma reta. Não sei por que está saindo isso aqui. A minha reta. Reta, releva. Tá? Releva. Imagina que isso aqui é uma reta. Vértice, ó, vértice O, pontinho A, pontinho C, tá certo? É igualzinho do livro, não vem não. Começa a falar não. Apagar esse filhote de cruz credo aqui. Não que o outro esteja melhor, mas deu para entender, né? Tá, bom.
Então, olha só, você tem um ângulo raso aqui, ó, ou ângulo de meia volta, certo? Se você esquecer um pouquinho as outras semirretas que estão desenhadas ali. Quando eu traço a minha outra semirreta OB, eu estou dividindo isso daqui em outros dois ângulos. B, tá? Estou dividindo isso aqui em outros dois ângulos. Então agora eu tenho o ângulo AOB, e eu tenho um ângulo BOC. Então não esquece, a gente tinha um ângulo raso, ângulo de meia volta, 180 graus. Aí eu tracei essa minha semirreta aqui e eu dividi esse 180 em outros dois. Mas não esquece que eu tenho aquele ângulo que está sobreposto, né, por esses outros dois aqui. Então na realidade eu tenho três figuras ali, tá? Com certeza vocês já viram aquela pegadinha do... Hoje em dia o Facebook, o pessoal coloca muito isso. Coloca uma figura lá grandona, aí coloca assim para vocês: quantos triângulos vocês estão enxergando aqui? É mais ou menos isso, tá? Porque às vezes um triângulo está sobreposto no outro. Você tem um triângulo pequenininho, aí um desenho maior, ele está formado por outros 3 triângulos. Só que você tem que contar aquele grandão também. Vocês devem estar entendendo já que eu estou falando aí, certo? Qual deles é um ângulo raso? Ângulo de 180 graus, é o que a gente acabou de falar, né? É o ângulo AOC. Qual deles é um ângulo reto? A gente tem ângulo reto aqui? Vamos lembrar o que é um ângulo reto? O que é um ângulo reto? 90 graus. Tem que estar igual isso daqui. A gente tem um ângulo de 90 graus aqui? Não. Qual é obtuso? O que é um ângulo obtuso? Olha aqui, ó, maior que 90 graus. Então repara, você tem um ângulo raso, que é o AOC. Você tem um ângulo que é fino, agudo, e você tem um ângulo que é maior que 90, obtuso. Então quem é o ângulo agudo aqui? AOB. Quem é o obtuso? BOC. Tá certo? Agora imagina eu explicando isso daqui pelo WhatsApp para vocês. Sem condições. Tá certo? 2. Com o transferidor. Tem aí no livro de vocês também, né, essa questão da gente estar usando o transferidor. Não tem condições de eu estar mostrando isso aqui para vocês, porque eu ainda não sou uma pessoa muito hábil. Não sou hábil. Nem sei se essa palavra existe. Eu não sou muito craque, tá? Na edição, tá certo? É por isso que eu coloquei aquele vídeo de outro professor explicando para vocês, porque tem a ediçãozinha dele lá mais bonitinho, o cara mais prático, tá? Com vocês fica melhor, tá certo? Espero aí no futuro próximo a gente estar se encontrando para poder mostrar isso daí pessoalmente, beleza? Então essa parte do transferidor a gente não usa, tem aquele vídeo explicativo para vocês, beleza? Em seguida registre as medidas em seu caderno, dando sua classificação em reto, agudo ou obtuso. Alguns aqui, só de olhar você já fala pra mim, né? Ó, agudo, lembra que o arco aqui que fala pra você se é a parte interna ou a parte externa, tá bom? Agudo, o transferidor ele ia te confirmar isso, tem 45 graus, é menor do que 90. Esse cara aqui é reto, por quê? É igual a 90. Obtuso, maior que 90. Agudo de novo, menor que 90, tá certo? Isso daqui é mais uma questão de física, tá? Isso aqui, quando vocês forem estudar física, vocês vão ver muito isso daqui, esse ângulo visual, né? O ângulo de visada. O que mais? Deixa eu ver se tem algum outro exercício interessante agora, pra gente partir pra parte de, assim, ó, ângulos congruentes. O que são ângulos congruentes? Ó, dois ângulos são congruentes quando tem a mesma medida, tá certo? Na geometria a gente não fala que é igual, né? Esses ângulos são iguais, eles são congruentes, tá certo? Uma palavrinha aí pra vocês, pra gente tá gravando, tá? Essa parte teórica aí. Então, se tem a mesma medida, 30 e 30, eles são congruentes, tá certo? Construção de ângulos congruentes, a gente não precisa disso aqui agora. Tem mais uma parte teórica. Operação com ângulos,
já vimos também. Vou destacar aqui umas partes interessantes para vocês. Então, pessoal, olha só. Achei no meu arquivo aqui umas questões interessantes aí a respeito de ângulos. Olha só como é que pode estar sendo cobrado isso daí para vocês, ó. Considerando que AOB e MPQ são ângulos congruentes, calcule o valor de x. A partir do momento que ele fala que são congruentes, a gente sabe o quê? Que ângulos congruentes têm a mesma medida. Logo, esses ângulos que estão aparecendo aqui dentro, eles são iguais, tá? Tem o mesmo valor. Então você pode montar uma equação com esses valores. Lógico que a gente não vai resolver isso aqui agora, porque o foco para vocês ainda não é equação, a gente não chegou nessa parte. Um dia eu aprendo a mexer nisso aqui. X mais 40. Nossa, horrível. Mas vamos lá. Tá? Então, ó, isso daqui é referente ao lilás e esse cara aqui é referente ao verde. Tá? Então é só um exemplo de como pode cair isso daqui para vocês. Tá certo? Ainda não é uma equação, quer dizer, a gente ainda não vai ver equação, tá? Não é nesse nível que vai cair para vocês, tá? Isso daqui é um livro de 8º ano, porque eu achei melhor, mais específico e mais voltado para essa questão de ângulo congruente. Tá certo? Tem diversos exercícios aqui de maneira diferente que ele pode estar cobrando isso aqui. Beleza? Então, essa parte de ângulo a gente fecha agora. Valeu, pessoal? Então, até a próxima aí. Fiquem com Deus.